Torcedor, não é só o Sport que está sendo prejudicado pelo VAR, não. Veja só, o Ceará está sendo prejudicado. Vou colocar aqui o VAR num pênalti absurdo, torcedor, favorecendo o Bahia. E estão favorecendo os baianos como um todo. Então existe um sistema que o Sport também é vítima desse sistema. Então o Sport está correndo contra a irregularidade de Pepa, né, de forma incompetente, e também contra o sistema de arbitragem da CBF e lá do eixo Rio-São Paulo. Torcedor, tem um áudio vazando aí que Pepa tá perdendo o vestiário, né? Que Pepa tá perdendo o vestiário. E a gente vai falar por que esse áudio talvez seja autêntico. Porque Pepa está caminhando para o estilo Guto. Vamos falar sobre isso depois da vinheta. Bota o hino da máquina, torcedor. Você é Sport, então você veio para o lugar certo. Aqui é seu lugar, se inscreve, dá um like e aperta o sininho. Pois é, torcedor. O Sport foi prejudicado contra o jogo contra o Palmeiras e o Vasco pelo VAR. Agora o Ceará também foi prejudicado ontem, lá no jogo na Fonte Nova contra o Bahia, né? Foi prejudicado o Ceará, né? Foi roubado também, né? É um sinônimo. Pois é, torcedor. Então, contra esse sistema que é muito poderoso, lá no eixo Rio-São Paulo, CBF, arbitragem, VAR, o Sport ainda tem que lidar com a instabilidade técnica irregular de Pepa, né? Como se Pepa estivesse ainda aprendendo a administrar um clube grande no futebol brasileiro. Vamos lá. Pois é, torcedor, vou mostrar aqui imagens de roubo, né? De roubo. Ontem foi assaltado Então a gente já sabe que a perseguição vai estar no Ceará e vai estar no Ceará e também no Sport. Detrimento a isso, torcedor, vou mostrar imagens aqui do roubo ontem, viu? Para favorecer o Bahia. Os baianos estão sendo favorecidos. Não sei por que Edinaldo Rodrigues, o presidente da CBF, é baiano. Não sei se é isso, né? Aí a comissão de arbitragem, que é babá, né? O BO, né? Eu também não sei se tem alguma coisa mais profunda, porque os baianos fazem parte da Libra e o Sport Ceará faz parte da Liga Forte. E a Libra é muito mais poderosa porque tem Flamengo, Palmeiras, tem os clubes lá de grande poder. Então a gente tem que entender que fora isso, torcedor, e eu vou botar imagens aqui, imagens, o Fluminense lá no Rio, para você ver como o poder do sistema, esse sistema oculto de VAR é muito poderoso, né? Renato Gaúcho ficou lá, mas vou colocar aqui imagens como o Fluminense foi roubado, num pênalti claro em cima de Ares e não foi dado. Vou colocar também aqui imagens do jogador no finalzinho, já aos 58 minutos do segundo tempo, o jogador do Bahia mergulhando, e o VAR, cara, o problema é o VAR. O cara no VAR, o cara no vídeo, o árbitro de campo no vídeo, o cara no VAR dá um pênalti desse aí é sacanagem. E dizer que é interpretativo, isso de ser interpretativo, isso aí é o maior roubo que existe. Porque é interpretativo só com dois pesos bem diferentes, duas medidas bem diferentes. Aí o Palmeiras interpreta de um jeito, pro Bahia, pro Sport, e o Ceará interpreta de outro jeito. Então, isso aí é balela. Então, toquinho no calcanhar? O Será? Thiagão não pegou não, Thiagão. O Thiago tá dizendo que... o que eu quero dizer, torcedor, existe aí o Sport chegou de 2 horas da manhã, no dia de domingo, e existe um áudio vazando aí, mas não é, o importante talvez não seja o áudio, seja o que o torcedor veja em campo, né? Aqui eu botei Barleta falando, e Barleta soltou uma indireta, né? Soltou uma indireta. Quem não vai soltar uma direta? Ele disse, ó, eu me desestimulei com Guto Ferreira no Corinthians, ou foi no Ceará também, porque a comissão de futebol técnica queria que eu, Barleta, atacante veloz, treinasse de lateral. Treinasse como lateral esquerdo. Tá entendendo? Para suprir a incompetência de gestores. Para cobrir a incompetência de remendar o time de forma amadora do treinador.
Você imagina todo, o Sport tem uma semana toda para treinar. Vai treinar com Barleta de lateral esquerdo. Vai treinar com Carlos Alberto. E a gente viu que ele utilizou. Ele está treinando Carlos Alberto de lateral direito. Um cara que custou mais de 10 milhões. Um atacante que custou mais de 10 milhões de reais. Ele está colocando como lateral direito. O cara não sabe marcar. Carlos Alberto não sabe marcar, não. Mas está treinando a semana todinha sem produzir. Porque treina como lateral direito. E Barleta, a gente teoriza, porque ele utilizou já a Barleta também de lateral esquerdo em um determinado jogo aqui. E o cara passa a semana todinha treinando Barleta como lateral esquerdo. E parece que ele também tá com problema com o Lucas Lima, porque ele quer fazer Lucas Lima de volante de marcação. Sabe? Sobe Rivera, sobe Sérgio Oliveira, né? E o Lucas Lima tem que ficar agora atrás. Tá treinando assim. Parece que dá a entender que é isso. Por isso que Lucas Lima, em determinado jogo, não é mais aquele Lucas Lima criativo, mágico, que municia o ataque de várias formas, que atravessa por dentro, por linhas, atravessando por linha, flutuando com a bola no pé. Não, é um cara que está treinando só como volante, como se fosse aquele pitbull que não tem essa característica. Então, Pepa, se empatar com Fortaleza, cara, não tem como ninguém segurar ele. Não tem nem como o presidente da República segurar ele. Não tem como ninguém segurar mais Pepa. Sabe, torcedor? Então, questão que a gente tem que entender que Pepa tá indo pelo caminho de Guto Ferreira. Pepa tá indo pelo... E Guto Ferreira fazia esse esquema maluco. E o que Guto Ferreira teve? Foi o jogador tendo que perder um jogo para derrubar ele. O elenco tem que perder um jogo para derrubar ele. Né? Porque colocar Carlos Alberto de lateral direito, não é porque ele colocou ali improviso, não é porque ele tá treinando a semana toda errado. Então, e o Fortaleza vai jogar Libertadores lá na Colômbia, quarta-feira, e sábado pega o Sport. E o Sport vai ficar descansando e treinando errado. Por isso que o Sport tá improdutivo, dentro de uma Série A muito difícil tecnicamente, de grandes investimentos, e contra o sistema, que agora o Ceará e o Sport são as vítimas. Vítima porque são do Nordeste, vítima porque, ou seja, da Liga Forte, vítima porque não pode mexer no Bahia City, que é do Grupo City, e o presidente Edinaldo Rodrigues é baiano, e a comissão de arbitragem tem que babar o presidente para continuar apitando. Sabe, torcedor? Então, é essa indignação. As imagens estão aqui claras, torcedores. Claras, é evidente, claras. Renato Gaúcho abriu, veja, Renato Gaúcho do Fluminense foi lesado por esse sistema, que é o mesmo sistema que prejudicou o Sport e que está prejudicando o Ceará e favorecendo os baianos. Então fica difícil, com toda essa conjectura, fica difícil o Sport se manter nessa Série A. É isso aí, valeu. Inaceitável é o VAR com a máquina e não chamar o árbitro do jogo para dar esse pênalti. Não é que seja um pênalti duvidoso, não sei se foi, que mesmo assim ele tem que chamar o árbitro. Mas ali é escandaloso. É escandaloso, ó. Não tem ninguém na frente dele para ele não ver o lance, não. E o cara do VAR, bom, eu tô falando isso há 10 anos, que quem apita os jogos hoje em dia é o VAR. Eu não sou contra o VAR, não. Pelo contrário, é uma coisa que veio para ajudar o futebol. Mas pelo jeito ele prejudica o futebol.